Marcelo, eu tenho umas perguntas aqui para a gente fazer agora. Doutor, o Lucas Rabelo faz o seguinte. Boa noite, PS. Alguma previsão de acabar com as restrições de viagem, ficar 15 dias no México? É bem caro, tá difícil. Nessa previsão a gente não tem, assim, especificamente, a cada dia pode sair uma notícia diferente, aí muda daqui a pouco, mas a gente acha que com, a implementação da vacina, porque a vacina está indo muito devagar, tá? Sem querer Uhum. voltar a falar de política, mas vamos entender isso aí, porque afeta a pergunta do Lucas. Então, o Biden já falou: "Assim que eu entrar, eu já vou invocar a Lei de Defesa Nacional para obrigar as empresas a fabricarem a vacina mais rápido". Então a distribuição vai ser mais eficaz. Com essa, com essa vacinação mais eficaz e também os testes rápidos, que a gente poderia estar fazendo há muitos meses que foi oferecido isso, e o Trump não quis, a gente teria como monitorar melhor as pessoas que embarcam para os Estados Unidos ou saindo dos Estados Unidos e fazer o teste rápido, vacinação em massa, e isso aí pode normalizar para que sejam abertos os aeroportos para voos do Brasil e outros países que estão marcados aí Na pelo realidade coronavírus. até tem aquela história, né? O Brasil agora, que acabou de. A gente vai falar sobre isso no jornal também, né? E a gente sabe que a vacina está chegando no Brasil. A partir do momento que o governo brasileiro também tem um controle, os outros países vão começar a olhar para o Brasil de uma maneira de falar, opa, peraí, estão controlando. E aí eu acho que vai virar aquela regra comum para todo mundo. Você vai embarcar, faz o seu exame até 3 dias antes, comprova que você não tem nada e você embarca. Eu acho que no fim das Com contas essa mostra o vai ser certificado de a vacinação, regra. né. Exatamente, que é uma coisa que parece que a gente está voltando para o tempo da escola, né? Tem que viajar com um certificado de vacinação lá, tudo É. bonitinho, E aí tem os ABCG e não sei o antivacina, né, quê. que estão por aí, né. Ah, Os doutor antivacina Marcelo, você vai nem ser beleza, não vai poder ir para a escola, não vai poder embarcar em avião, não vai poder entrar em prédio público, não vai ter que fazer pode concurso não público, vacinar nada, você né? mesmo, tudo bem, a vacina não vai ser obrigatória, mas algumas coisas não vão ser também autorizadas para você, né. Tá bom. Elisângela Santos, boa noite, PS, doutor Marcelo. Eu estou no processo do EB1, já recebi o Combocard, estou precisando ir ao Brasil resolver problema de saúde. O que o doutor aconselha? Minha permanência no Brasil será de 2 meses. O problema é a entrada, não é a saída. A saída com permissão de viagem, tranquilo, mas para entrar de volta nos Estados Unidos, se tiver essa restrição aí, pode ter que ir para o México e passar os 14 dias lá, né. Porque é o Combocard, não é residência ainda e muito menos cidadão, por conta disso. É interessante que a regra que o presidente doido lá inventou, ela não especifica isso. Então, você é residente, pode entrar, mas você tem visto temporário, não pode entrar. Mas aí quem tem o combo card não é residente, mas também não é um visto temporário. E aí é ok, Sim. e não foi falado sobre isso. Então, eu tive alguns clientes que não conseguiram entrar com o combo card. Nossa, tiveram Aí que tem que fazer passar pelo médico. a quarentena. Uhum. Olha, não sabia disso não. Tiago Cancún está Barros. faturando que é uma beleza. Não é? Ué, ele só tá dando uma ajudinha, tá devolvendo o Se eu dinheiro do pudesse escolher um muro, que negócio nem para o abrir agora, México. seria um hotel em Cancún. Tá vendo só? Pena que o plano de negócios não vale para os Estados Unidos, para quem quiser abrir É um verdade, negócio no México, né? é verdade. Olha lá. Tiago Barros. Paulo, imigrante fora de status pode aplicar para investidor? Acho que muita gente pergunta isso, né, doutor? Ele deve estar falando do EB5, porque o E2 não seria, né, que aí teria que estar com status válido mesmo. O EB5, bom, poder pode, e até pode ser aprovado, o problema é como fazer o ajuste de status, porque são 2 processos. É o processo do EB5, onde você faz o investimento e qualifica, faz a petição e tal. Uma vez que é aprovado, aí você vai pedir agora o ajuste de status. Mas qual é o status que você tem para ajustar? Então, sem ter status, você vai ter que pedir um waiver. E para pedir um waiver, você tem que ter seu pai, sua mãe ou sua esposa como residente ou cidadã americana para pedir esse waiver e conseguir não fazer ajuste de status, mas ir ao Brasil com segurança já tendo sido perdoado. Só tem esse caminho que eu estou vendo pelo investidor. Doutor Marcelo, tem uma pergunta. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu tenho uma. Já que você falou do waiver, muita coisa que as pessoas acabam perguntando o tempo todo também para mim, e eu acabo esquecendo até de anotar, mas é a respeito do waiver. Por exemplo,
Aquelas pessoas que ficaram com um castigo porque ficaram fora de status aqui muito tempo, pegaram lá 5 anos, 10 anos, como que funcionaria esse waiver para elas? Ou não tem waiver? Tem sim, tem o waiver. Tem que ter o parente qualificante. E entenda que o waiver é para a pessoa que ficou indocumentada, tal, mas é por causa do americano ou residente que vai sofrer. Então você tem que ter um parente qualificante. Só existem para esse waiver 3 parentes que qualificam: cônjuge, pai ou mãe da pessoa que ficou ilegal. Então, ilegal não, que eu não gosto de falar que pessoas não são Indocumentado, ilegais, né? Fora de são status. indocumentadas, é o overstay. Então, a pessoa que está fora de status, por mais de 1 ano, por exemplo, tem que fazer um waiver desse, desde que tenha esposa, esposo, pai ou mãe como residente ou cidadão, e o governo aprovar, achando que esse residente ou cidadão vai sofrer mais do que o normal ou de forma extrema com a deportação dessa pessoa ou não, ou essa pessoa não conseguir morar aqui nos Estados Unidos. Então, isso tem que ser feito com base nisso. Tem que ser feito um processo completo, mostrando, fazendo teste psicológico do americano residente, para mostrar que está sofrendo com ansiedade, depressão, mais do que o normal. E aí, Mesmo a pessoa já estando no Brasil, por exemplo, mesmo se ela já foi embora, se ela já, enfim, se ela está nesse aí não processo seria lá. mais o provisional waiver, aí seria o waiver Aham. normal. Porque o provisional waiver é quando você está aqui e quer conseguir o waiver de forma provisional, ou seja, pré a sua saída. E quando você sai, já não tem mais o castigo, porque foi perdoado antes de sair. Então não vai aplicar o castigo. Quem está no Brasil já tem o castigo no dia que pisou os pés fora do país. Então já tem o castigo, agora tem que ir para o consulado, fazer todo o processo, vai para o consulado. Quando receber a cartinha, o papelzinho azul, dizendo você não está admissível por conta da seção 212 ou o que seja lá. Então, daí você pode aplicar o waiver com essa carta de negativa do seu visto. Tá. Vamos para mais uma pergunta aqui, ó. O Marques Mateu. Paulo, boa noite, doutor. Parabéns pelo programa. Vocês são demais. Obrigado, viu, Marques Mateu? Obrigado. Gostaria de saber quais motivos de um I-140 e do EB3 ser negado. Grande abraço a vocês todos. Bom, sem considerar algum erro grave de alguém aí, geralmente o 140 é negado quando um dos 2 elementos não está presente: a qualificação do beneficiário para aquela função. E isso aí é difícil acontecer, porque o advogado, quando faz esse processo, ele já sabe a qualificação já faz o anúncio do trabalho, tal, recrutamento, com base na qualificação, que ele sabe que depois o beneficiário, que também é cliente dele, vai poder preencher aqueles requisitos. Então é raro, mas pode acontecer por algum erro do advogado. Ou então, se a empresa não conseguiu demonstrar que tem condição financeira de pagar o salário. Então a empresa tem que mostrar que o lucro, ou lucro líquido, que aqui chama de net income, é maior do que o salário anual que está sendo oferecido àquele funcionário. Então, às vezes, acontece da empresa ter a situação, mas o processo demora um pouco, daí passa para o outro ano fiscal. Naquele ano fiscal, a empresa pode não ter tido tanto sucesso econômico como teve no ano que começou o processo, e aí a imigração pode negar o I-140 com base nisso. A não ser isso, pode ser alguma coisa mais técnica, né? Alguma coisa, a carta de apresentação de recomendação provando a experiência do funcionário não estava atendendo às normas da lei, não estava com aqueles 4 itens que a lei exige, né? O título do trabalho, a descrição do trabalho, se era permanente ou temporário e se era full time. Então essas coisas têm que estar na carta. Então às vezes essa deficiência pode gerar uma negativa. Geralmente isso não acontece quando é feito por um advogado. Pode estar sendo feito por um desses consultores aí, né? Mas advogado geralmente não tem esse tipo de erro no processo. Olha só. Marcelo Araqui. Boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Os processos de visto U vão ficar mais rápidos nesse próximo governo? Boa pergunta, Marcelo. A questão disso aí, eu nem vou culpar o Trump. O Trump tem culpa de muita coisa, mas não do Visa U. A questão do Visa U é a legislação não ter se adaptado à nova realidade do país. Então, o Visa U foi criado anos atrás, quando existia talvez 1.000 casos, 2.000 casos. Hoje, tem muito mais casos. Então,
o Congresso tem que autorizar a imigração a aceitar mais aplicações de Visa U por ano, porque hoje está levando, aparentemente, acho que é 54 meses para um caso Nossa, sequer ser analisado. Por que isso? Não sério é que a mesmo? imigração está muito ocupada com o processo, não. É porque eles têm um limite anual. Se o limite anual é estourado, tem que passar para o próximo ano, e para o próximo ano, e para o próximo ano. Então, É igual muitos aqueles casos. vistos de trabalho, doutor, tem uma quantidade X que daí não pode passar, daí fica esse excedente para o ano seguinte, é isso? Isso é como se fosse, por exemplo, o EB2, o EB3, que está sendo muito procurado, pode ser que o Visa Boletim comece a bloquear e aí retroceder por datas. Então, o Visa U é diferente porque nesse processo de EB3 o caso funciona, vai levando. Só não pode entrar com ajuste de status e receber o green card no final. O Visa U não tem isso. O Visa U é uma aplicação direta. Você aplica e a imigração analisa e aprova. Mas ele só pode aprovar se naquele ano fiscal ainda estiver algum número suficiente de visas para serem emitidos. Então, essa adaptação tem que ser feita pelo Congresso, não é com base em ação executiva. Então, nessa aí eu vou Entendi, deixar o olha campo. só. Pelo menos uma. E falando sobre o EB3, o DJ Neto pergunta o seguinte, ó, entrando com o EB3 em janeiro, quanto tempo mais ou menos deve sair o Work Permit? Esse prazo também varia muito, né? De processo para processo, de escritório para escritório, né? De escritório que eu digo, de Não, processamento do visto, né? isso, isso. Nesse caso aí, veja bem, o EB3, a primeira parte, que é o Labor Certification, ela é processada toda em Atlanta, no Centro Nacional de Processamento de Atlanta, do Departamento de Trabalho. Então, essa aí não importa o estado que você está fazendo, é tudo lá. Só que o caso ficou um pouco mais lento. Então, o Departamento de Trabalho começou a aumentar demais os valores dos salários, receberam ação judicial, estão tendo que refazer, estão fazendo muita auditoria agora. Antigamente era 10, 15, 20%. Agora está quase 50% de auditoria e os prazos estão estourando. No começo do ano, um Labor Certification seria mais ou menos uns 3 meses para sair o salário oficial e 2, 3 meses mais para já sair o Perm aprovado. Agora está levando 9 meses e meio o processo todo. Então, respondendo a pergunta do ouvinte aí, se entrar com o EB3, começar o EB3 em janeiro, a previsão é de que estaria sendo aprovado o Labor Certification, sem auditoria, né? Na sorte. Seria aprovado mais ou menos entre setembro e outubro, e aí, entrando com a fase 2 e 3, que é o 140 e o ajuste de status, aí teria a permissão de trabalho, provavelmente entre dezembro, janeiro, fevereiro de 2012, de 2022. Eu já vou engatar numa pergunta também ainda sobre EB3, que o Matheus pergunta aqui, ó, como é esse DS 260 do EB3 consular? Depois dele é marcar a entrevista? O DS-260 é o processo consular em si, a aplicação do visa de imigrante. Então, você já teve aprovado o Labor Certification, já aprovou o I-140, já mandou o caso para o National Visa Center. National Visa Center manda para você uma fatura, uma invoice eletrônica para você fazer o pagamento e já tem um link para você entrar e fazer o formulário DS-260 online. E depois subir os documentos, né, certidão de nascimento, casamento, certidão negativa da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde você morou por mais de 6 meses. Então, uma vez que completa a documentação toda, aí o NVC vai mandar o caso para o Rio de Janeiro e vai ser agendada a sua entrevista. E esse DS 260 quem faz é o solicitante, é a empresa ou é de repente o advogado de imigração que está cuidando do caso para o solicitante, por exemplo? Nós fazemos para o solicitante porque é parte do nosso trabalho, mas se a pessoa estiver fazendo o processo por conta, também pode. Entendi. Tá certo, então. Vamos lá. Mais pergunta aqui, ó. Nuno Semedo. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor. Meu amigo casou com uma. Olha o caso. Eu li isso aqui enquanto você estava falando, até dei uma lida aqui, ó. Meu amigo casou com uma americana. Pagou US$ 5.000 para advogada desde fevereiro e até hoje não recebeu nada de imigração. Nem a advogada recebe chamadas. O que fazer? A advogada ignora a chamada dele. Ele está com uma filha sem trabalho e está passando por dificuldade. O que pode fazer nesse caso? Ah, Chama a contratar outro polícia, né? advogado, mandar uma carta para o advogado para despedir ela ou ele, ela, né? No caso, é a mulher.
Então, despedir essa Uhum. advogada, cancelar o trabalho com ela e mandar uma carta pedindo os valores de volta, os fundos que foram pagos, os valores pedindo de volta. Caso o advogado não responda e não devolva os fundos, pode entrar com uma reclamação no bar do estado onde ela tem a licença, que aí ela vai responder rapidinho. Aí, e nesse caso aí, ela pode até correr o risco de perder a licença, ser Vai ter que descredenciada. explicar, Agora, né, por que é que demorou tanto, por que é que não respondeu, são tudo isso é violação, você não ter contato com o seu cliente, não se colocar à disposição do seu cliente, isso é uma violação das regras de conduta profissional do advogado. Também você receber um processo, receber pago integral e não entrar com o processo sem ter nenhum motivo, a não ser que você esqueceu ou sentou no processo lá, isso não é desculpa que o advogado possa dar para o cliente. O que eu estou uhum. achando aí, Paulo, que eu torço que não seja esse o caso, é que essa pessoa não é advogada. Ela se Eu passou ia por falar isso advogada. agora. Eu ia falar isso agora. Se por um acaso ela não for advogada, aí adeus, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, né? Aí não vai ter medo do bar do estado lá, né, porque não adianta, não tem nenhuma regulamentação isso aí vai ter que ser caso de polícia mesmo, chama a polícia. E aí é exercício ilegal da profissão, né? É UPL, Aham. Tá aí, Unlawful ó. Practice of Law. É exercício, é Tem isso aí muita mesmo. gente na Flórida fazendo isso. Oh, pois é, vamos Tá lá. cheio de Rosimeire UPL Jara, lá. boa noite. Hã? Tá cheio de UPL lá, tem mais UPL do que UPS lá na Flórida. Tá vendo? Entendi. Muito bom. Romeiro Jara é o nome da pessoa. Boa noite. Para quem trabalha mais de 10 anos em companhia americana de forma ilegal, tem chances de entrar em alguma lei? Bom, o que eu falei na primeira pergunta, né, sobre o waiver, né, se tiver uma empresa aplicando para você, tal, e tiver um parente qualificante na hora de fazer a terceira fase do processo, você pode qualificar para o waiver com esposa ou esposo, pai ou mãe residente cidadão americano, e aí pode conseguir se legalizar sim. Agora, eh, deve ter alguma lei nova, eu acredito que vai ter alguma coisa nos próximos dias aí do governo Biden, né, então, os democratas ganharam os assentos da Geórgia, então, eu Uhum. acredito que as coisas vão ser bem melhores esse ano. Posso estar enganado, espero que não esteja, mas eu acho que vai ter alguma coisa boa esse ano aí. O próprio presidente Biden disse que já teria até a lei pronta para mandar para o Senado para poder tentar uma reforma imigratória. Eu imagino que esse já deve ser um assunto que começou a ser discutido e ser elaborado há alguns meses. Ele não está começando agora para elaborar isso para mandar daqui 2 anos. Não vai ser isso. E E pra também não ser quero que claro, as os pessoas democratas vão ter pensem, né, 2 anos doutor? aí pronto, né. Agora sim, eu não quero que as pessoas pensem também, doutor, que o cara vai entrar dia 20, dia 21, pronto. Não é Já assim, pode aplicar, calma. né. Muita coisa vai acontecer, claro, quando ele começar a assinar as ordens executivas, que ele vai cansar, vou ser bem sincero. 400 e tantas ordens executivas para serem revogadas. Isso sim funciona de imediato, mas tem muita coisa que vai ser ao longo. A gente tem 4 anos Ele de pode mandato aí para fazer o que fazer. ele pode fazer com aquilo que ele vai fazer, Paulo, ele vai pedir à comissão dele para preparar uma ordem executiva cancelando tudo isso aí de uma vez só, ou várias Ah, de ele uma pode vez só, fazer isso ele isso pode também? fazer. Pode, é uma Ah, não ordem sabia dizendo: disso não. "A ordem número 23945942883 estão canceladas, e essa regra agora é a regra que substitui essas normas executivas", isso aí ele pode fazer. Entendi. Para não fazer um a um. Hudson Santiago, doutor, devido aos consulados americanos do Brasil ficarem fechados até abril, tem chance de pedir para transferir a entrada do Green Card para aqui nos Estados Unidos? Minha esposa está só esperando a entrevista no Rio de Janeiro. Processo consular é processo consular, está no National Visa Center, está no Departamento de Estado, não está na imigração com ajuste de status. A não ser que Hum. existam as formas de fazer um ajuste de status, e a gente pode converter o processo de consular para ajuste de status, alegando que tinha iniciado o processo como consular, mas mudaram de ideia porque os consulados estão fechados. Então, no Essa aí caso, isso precisa de uma funcionaria, por análise exemplo, se a melhor, pessoa tá? tivesse um. Isso aí funcionaria se a pessoa tivesse, por exemplo, já um visto de turismo e aí ela resolvesse vir para cá no finalzinho do processo. É isso? Porque o visto de turismo a gente sabe que não tem esse prazo, né? De poder esperar o processo todo. Mas se ela chega aqui no finalzinho do processo, ela pode fazer essa alteração. Desde que tenha passado um tempo da sua entrada aqui para não configurar que já veio com essa intenção. Então tem uma série
de timelines, né, que a gente tem que verificar Aham, para que não tenha esse entendi. risco depois. Mas, realmente, esse caso aí tem que ser analisado, porque é uma regra que possivelmente não poderia, mas existem algumas raras exceções que, se forem bem analisadas, podem ser bem úteis para esse cliente aí, essa pessoa aí. Entendi. Então tá, vamos lá para mais uma pergunta aqui. Ah, não, na realidade eu acho que essa foi a última. É, só essa última, essa foi. Tem mais pergunta para mandar aí para mim? Se a produção tiver, por favor. Que eu acho que aqui eu já misturei, como eu já misturei aqui, eu já fiz as que estavam por último, eu fiz no meio. Mas é isso. Olha só, o Nuno Semedo. Paulo, para onde que eu posso mandar a carta caso ela não. Ah, é o menino lá da advogada. Para onde eu posso mandar a carta caso ela não devolva o dinheiro pago? Sobre aquele caso. Já estamos na consultoria daquele caso lá, doutor. Se for realmente uma advogada, no bar do estado tem os dados de contato. Todo advogado tem que ter o dado de contato como informação pública, né. Então, vamos supor que ela seja da Flórida. Eu não sei porque eu estou falando Flórida, porque aliás, eu acho que eu Né? sei, né, isso você também sabe, Paulo. Então, vamos supor que você vai no Florida Bar, põe lá o nome da advogada, se aparecer, vai ter todo o recorde dela, ela vai ter telefone, fax, e-mail, website, tudo vai ter lá. E aí, para o último endereço, você manda a carta, registrada, né, o first class mail com aviso de recebimento, para comprovar que você pediu a devolução dos fundos. Caso ela seja realmente advogada e tenha assumido, o bar daquele estado ainda tem o chamado Client Security Fund, que é um fundo especial que eles mantêm para pessoas que são lesadas por advogados. Uhum. Olha só, eu acho que são dicas de ouro para você aí, hein, Nuno. Olha só aqui, Denison Santos. Boa noite, Paulo Sérgio, doutor Marcelo. No momento da renovação do Combocard, deve ser solicitado com quanto tempo de antecedência para chegar nos Estados Unidos? Eu vou repetir, acho que falhou meu áudio. Melhorou agora? Ó, é você que Então está vamos com lá. áudio. Eu acho que ontem era você também, viu, Paulo? Não, 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 não. Olha lá, atenção. No momento da renovação do Combocard, deve ser solicitado, essa solicitação deve ser feita com quanto tempo de antecedência e qual o tempo para chegar o novo Combocard? Eu tenho que estar nos Estados Unidos? Bom, você pode pedir para renovar, o Combo Card envolve permissão de trabalho e viagem, então são 2 formulários diferentes. É o I-765, for de trabalho, e 131 para permissão de viagem. E chama combo porque é uma combinação de 2 coisas. Mas, se você vai pedir para renovar, o de trabalho, por exemplo, não precisa estar aqui. Agora o de viagem pode ser um problema, porque, você está pedindo para renovar e a pessoa não estando no país, eles não vão mandar isso para fora, vão mandar para aqui. Você pode pedir, aí manda para seu endereço aqui, e daqui a pessoa está no seu endereço lá, qualquer um parente, pode pôr no FedEx e recebe lá. O ideal seria aplicar pelo menos uns 3 meses antes. Quanto à permissão de trabalho, existe uma regra que, se você aplicar até o vencimento, aquele documento de trabalho que está vencido naquele momento, já está automaticamente prorrogado por 180 dias até que o novo seja emitido. Então ele dá condição de trabalhar legalmente por mais 6 meses, caso você peça a renovação antes do vencimento. Mas o ideal seria aplicar uns 3 meses antes do vencimento. Esse númerozinho é mágico, 90 dias, né? Sempre é um númerozinho muito mágico para qualquer tipo de renovação na imigração, né? Isso funciona muito Parece que bem, eles escolhem isso aí, né. não é? Última pergunta aqui, doutor Fernando. É um número mágico e torturador, falaram no meu ouvido aqui. É um número mágico e torturador, é verdade. Fernando Neiva, boa noite, Paulo. Eu sou militar reformado, tenho um salário razoável e gostaria de residir em Orlando junto com a minha esposa, inclusive comprar uma casa. Quais seriam os trâmites para isso? Para residir, tem que ser por trabalho ou por família, né, ou algumas outras opções aí meio mais já bem mais raras, mas, normalmente, você pode ir a Orlando, comprar uma casa, mesmo como turista, e vir todo ano, passar 6 meses lá, voltar, passar muita gente faz isso, os canadenses fazem isso direto. Agora, para você residir, que foi a pergunta, tem que aplicar para um green card. Aí tem que ser feita uma investigação para ver quais são as
opções que você vai ter de qualificação, de elegibilidade, né? Para EB1, EB2, EB3, EB5. Entendi. Quer dizer, tem muita gente que acha que comprar a casa já comprou a casa já é EB5 já, porque investiu $500.000 na casa. Isso é uma grande bobagem. Isso não configura, E o né? Porque EB5 é não... 900 mil agora, né? Então agora tem que comprar casa, tem que comprar uma casa do Gugu com mais de um Tem que comprar milhão casa de na dólares, Califórnia, né? Que entendeu? aqui não tem casa de 900 mil aqui barata, mais menos do que isso, é É, difícil. aí ó, tá vendo? Olha lá, a pergunta é o seguinte, Ué, tinha uma última pergunta aqui, apagaram? Não entendi. Mandaram para mim agora, apagaram? Aqui ó, conheço um rapaz que fez a entrevista, conheço um rapaz, é ótimo. Conheço um rapaz que fez a entrevista consular para EB3 e não teve resposta. E faz mais de um ano. Como faz? Ele teve resposta sim. O que aconteceu com ele foi, ele foi colocado o caso em revisão administrativa, que deve ter sido desses casos de EB3 unskilled. Então, foi feita uma investigação. Provavelmente o Departamento de Estado vai pedir à imigração para reabrir o caso e reinvestigar. E se esse caso for afirmado pela imigração, ele vai ser chamado para ter outra entrevista e receber o green card. Entendi. Ó, doutor, eu tava me falando, o pessoal tava me falando agora que tem muita gente, tem um pessoal do Kentucky que está no chat perguntando se você atende em qualquer lugar do país e como é que funciona isso. O pessoal do chat está querendo saber em quais os estados que você atende, doutor Marcelo. Todos os estados americanos e todos os países do mundo, porque hoje em dia com a internet a gente não tem essa facilidade. Agora, só para entender que a licença do advogado nos Estados Unidos é dada por um estado específico. Só que como imigração é lei federal, não há restrição do advogado trabalhar para clientes de outros estados. Então, eu aqui tenho um processo mais na Flórida do que aqui na Califórnia. Uhum. Em Então, Utah do que na Califórnia. então, por exemplo, quando a pessoa fala, não, mas o meu bar é da Flórida, mas se ele trabalha com imigração, ele pode trabalhar em qualquer estado sem problema nenhum. Agora, tem algumas Pode áreas ter do trabalho em direito qualquer estado. específicas que não pode, né? Como criminal, Exatamente. por exemplo. Então, leis estaduais você não pode. Eu só posso pegar, por exemplo, multa de trânsito, casos criminais, divórcio, probate, essas coisas, só pode fazer na Califórnia. Só posso fazer na Califórnia. Agora, Entendi. questão que envolve governo federal, leis federais, como impostos, ou então questão de imigração, nesse caso, eu posso fazer no país inteiro. Olha só, fica a dica. Se você quer conversar com o Dr. Marcelo, tá aí na sua tela, vai aparecer para você aí, ó, gondinlaw.com. Você marca o seu horário com ele e vai. Agora tá todo mundo fazendo home office, então você vai ver que você vai ter essa conversa e vai ser bem bacana, inclusive, porque você consegue sair desse geralzão que a gente está falando aqui para o seu caso específico. Aliás, a gente nem pode ficar fazendo consulta com pessoas em casos específicos detalhados. Não, isso não pode, né, doutor Marcelo? É igual médico, né? Você pode falar exatamente dessa forma que a gente está falando para ajudar bastante gente, mas a gente não pode entrar em detalhes, né? Nesse caso aí, há uma exceçãozinha, Paulo, porque a pessoa que está mandando a pergunta colocou o nome completo, nome, sobrenome, nome do meio, tudo isso, e está fazendo a pergunta, ele está waiving o direito de privacidade, porque ele está colocando o caso dele ali num auditório público, né? Como esse aqui. Mas, normalmente, se o cliente faz uma consulta comigo, eu não posso conversar com mais ninguém sobre aquele assunto. Olha só, eu tenho pergunta aqui, ó. Marcelo, pensei que já tinha acabado, tem mais pergunta aqui. Essa fusão tá bacana, essa fusão, viu? Marcelo Moreira, boa noite, Paulo Sérgio. Por que nenhum advogado de imigração fala sobre visto de $30.000, o de habilidades específicas e todos só falam do EB5? Não existe visto de $30.000. O que existe é um visto de habilidades extraordinária, que é o EB1, o de habilidades excepcionais, que é o EB2, e algumas empresas cobram $30.000 por esse visto. Ah, então tá, mas no fim das contas, né? Enfim, Geraldo Júnior, sofri injúria enquanto estava nos Estados Unidos. Fui expulso da casa onde eu morava. Há possibilidade de entrar com processo por visto U? Que injúria no caso, ele não está falando de injury, né? Injúria é tipo uma Injúria. Não, eu difamação. acho que a injúria deve ser humilhação, no caso que ele está dizendo. Ele deve ter sido Não, o Visa humilhado, U assédio o Visa moral. Não, nesse caso não. O Visa U não é para essas coisas morais. O Visa U é para
as pessoas que foram vítimas de crimes violentos, alguns crimes listados na provisão do Visa U. Caso você tenha essa informação, você pode dar um Google e botar lá crimes do Visa U e vai aparecer a lista de crimes. Eu posso lhe garantir que essa difamação aí que você passou aí, essa humilhação, isso não vai estar incluído lá. Jair, senhores, tem uma passagem para Honolulu, saindo do Brasil no dia 1 de fevereiro até o dia 23. Será válido esperar o dia da posse do nosso presidente ou antecipar e fazer uma quarentena em outro país? Depende do que ele quer fazer aqui nos Estados Unidos, né? Se ele vem aqui para passear, o Havaí deve ser a maravilha, né? Mas se ele vem passear só, não tem nada a ver com o presidente que vai entrar aí e tal, mas depende do que É porque ele a decide regra, fazer. a regra que está aqui é, por enquanto, tem que fazer a quarentena. Então, se o presidente entrar e revogar, ok. Agora, se o presidente entrar e não revogar essa ordem executiva dessa restrição de viagem, porque aí é uma coisa que eu venho falando, ele vai se basear sempre na ciência. Esse governo vai se basear na ciência. Ele jamais vai revogar uma situação que vai trazer o pessoal da Inglaterra, por exemplo, para cá, que está na mesma ordem executiva, e encher isso aqui de outros vírus, né? Então, vamos ver Eles como vão é que ter ele que vai ver isso agir. aí. Então, essa Leandro pergunta você tem que responder Rodrigues. para o Jair. Leandro Rodrigues. Doutor Marcelo, agora com a situação a favor do Biden no Senado, temos chances de uma aprovação da reforma imigratória? A gente já falou sobre isso. Mas vamos falar Temos, rapidinho aí, doutor. temos uma boa chance de sair uma reforma migratória. Lembrando que se os assentos da Geórgia não tivessem sido ganhos pelos dois, se um só tivesse ganho, por exemplo, ia ser preocupante, porque o Mitch McConnell ia ser ainda o líder do Senado e, independente do número de votos que tem lá para aprovar ou não, ele define, o líder define, a quem tem a maioria, quais são os projetos que vão ser votados e os que não vão. Então, como eu falei no programa ontem, até o microfone da pau lá, 2006, 2007, 2013, tivemos projetos que passaram numa Câmara, mas o líder da outra Câmara não deixou nem ir à votação. Embora, nas três situações, tinham os votos lá de ambos os partidos para passar o projeto e virar lei. Então, agora, nós temos os votos, provavelmente, e temos os democratas controlando quais projetos vão ser colocados a voto e não vão. E aí, esse projeto Se vai ser passa na colocado a voto. frente, se fura a fila, tem tudo isso. Que o McConnell, que Exatamente. está, né, o líder da minoria, ele antigamente, quando ele era da maioria, ele barrava isso, e botava lá nome de rua, nome de, né, coisa que não tinha nada a ver. Tipo vereador, né? Então é isso. Exatamente. Lucimar Aires Fernandes, DTE, não, doutor, desculpa, que tá DTR aqui, doutor. Eu já tenho 7 meses que enviei as cartas do meu ex-patrão para provar minha experiência no EB3 e até agora nada. O senhor acha que demora muito ainda para o fim do processo? Meu processo é ajuste de status. Bom, aí deve ter alguma coisa errada. Ela deve ter feito o processo sem premium processing, porque essa parte que vê Hum, as cartas de experiência e tal, é o I-140. E se fizer em premium processing, sai em 15 dias. Ou sim ou não, sai em 15 hum. dias. Para estar em 7 meses, deve ter sido feito um processo sem o premium processing, e aí já deve estar para sair também, porque a média é 6, 7, 8 meses mesmo para sair. Então deve Nesse estar caso para sair aqui alguma tá. coisa. Nesse aqui tá com 7 meses, é esperar mais 30 dias para saber o que vai acontecer, viu, Lucimar? Ana Paula Nunes, uma pessoa teve o visto J1, mudou para o B2 e pediu uma extensão e ela não teve resposta. E a pessoa saiu antes de expirar. Isso é ok para aplicar para o EB3? Tranquilo, não fez nada errado. Tinha o J1, pediu para mudar para Uhum. B2, não recebeu a resposta, enquanto estava pendente, ou seja, não está ilegal, porque está pendente, não tá documentado ainda, e antes de sair, a resposta saiu do país, ou seja, não tem um dia sequer de estadia ilegal aí para essa pessoa. Olha só aqui, ó. Me casei com um americano, mas segundo tenho corte porque fiquei fora de status. Eu posso dar entrada no documento da imigração ou eu tenho que esperar o juiz chamar? Muito obrigado desde já. Entre com a petição familiar, que é o I-130, pelo seu marido, pegue o recibo e, quando for audiência, leve e mostre ao juiz. Eu já tenho um caso aqui, eu não sou mais deportável, porque eu estou casada com um americano e eu entrei no país de forma legal, então eu qualifico para fazer ajuste de status. Daí o juiz pode fazer uma das duas coisas. Ou ele vai mandar você
aplicar para o ajuste de status na corte, ou ele vai simplesmente terminar o processo, cancelar o caso de deportação, para que você possa entrar com ajuste de status na imigração. Porque a corte, naquele Uhum. momento, tem a jurisdição sobre o seu status. Então, você não pode entrar com ajuste ainda, porque a corte tem jurisdição. Mas se a corte cancelar, a jurisdição está liberada e a imigração pode ter a jurisdição agora do seu ajuste de status. Lembrando que, em alguns casos, os juízes vão aguardar que o I-130 seja aprovado. Então, vai ter que entrar o caso pela imigração, chegar até uma entrevista na imigração e, sendo aprovado o 130, aí o juiz vai provavelmente terminar o caso, porque o juiz de imigração não quer se dar o trabalho de julgar caso que ele sabe que vai ter que aprovar, que até um agente de imigração pode fazer. Então, eles vão, normalmente, não tem interesse, eles vão já cancelar o processo e sem prejuízo, e você pode entrar com 485 pela imigração. Tá certo. Olha só, o Isso Rodrigo também assumindo Custódio. que entrou com visto, né. É outra também que eu me lembrei. Se estava aqui no Uhum. país, entrou no Caicai, por exemplo, Caicai, né, Que você aprendeu aqui, né? aprendi aí com vocês, então se entrou pela fronteira, entrou sem visto, tal, aí é diferente, que aí tem que ter waiver, tem que ter um monte de coisa. Mas se entrou no país legal, ficou indocumentada, eu acho que foi o caso dela, ficou overstay, né, e aí Uhum. mandou para corte, que o Trump agora tá mandando todo mundo para corte mesmo, né, até quem ficava overstay. Então, ela agora entrando com o casamento, entrando com o processo da imigração, esse caso não vai acabar em deportação, pode ficar tranquilo. Rodrigo Custódio, ele está falando aqui do EB2NW, acho que é isso para enfermeiras. Tem como conseguir o chamado de trabalho sem ter passado no board ainda? Ou precisa passar no board para aplicar para o National Interest? Interessante é a forma como vai fazer o processo, porque o National Interest Waiver não precisa ter passado no board. Para fazer o processo de enfermeira ou fisioterapeuta EB2 através do Schedule A, que é um que também pula o Labor Certification, mas tem que ter um sponsor. Esse aí, você não tem que ter passado no board. Você tem que estar com a carta do estado dizendo que você está elegível para fazer o teste, mas vai ter que passar no board antes de receber o Green Card. Então, veja as regras. Existe o EB2 Schedule A, onde você pula o Label Certification, a aplicação com o Departamento de Trabalho e manda para a imigração sem ser certificado, mas tem que ter o sponsor e tem que mostrar que está elegível para fazer o teste. O National Interest Waiver é diferente. Você pode entrar até para ser algum carro que não tem a ver com licença. Então, nesse caso aí, não está entrando pelo Schedule A especial, está entrando pelo National Interest Waiver e não tem que provar que já passou no board. Entendi. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que fazem, vamos supor, jornalistas, eles acabam caindo também em algumas coisas assim. Jornalista, editor de vídeo, que tem histórico, não precisa passar pelo board muitas vezes, né? O board é para praticar a profissão depois, nas profissões que são regulamentadas, né. E aí, no caso, bom, de qualquer forma tem que conversar com o advogado para saber quais profissões que se encaixam e qual é a sua chance. O que acontece para você que está em casa é o seguinte, você tem que tirar suas dúvidas, tem que tirar suas dúvidas, mas muitas vezes vale a pena você conversar com um profissional, como o Dr. Marcelo, por exemplo, porque o que acontece? Você consegue especificamente no seu caso, né? Se a gente tivesse aqui 5 horas de programa, ia ser sensacional, porque a gente poderia falar muito até, mas infelizmente a gente não pode falar demais. Mas eu sei que quanto mais a gente fala de dúvidas diversas, vão surgindo mais dúvidas ainda. Por isso que a gente tem isso aqui toda quarta-feira e não quinta, né? Hoje, você excepcionalmente está fazendo na quinta-feira, com o Dr. Problemas Marcelo técnicos. respondendo as suas dúvidas, né? Problemas Uhum. técnicos. Matheus H. Doutor, estou overstaying e um rapaz me denunciou para a imigração como fraude de uma coisa que eu não fiz, porque tive um afeto com a ex-mulher dele, que já não está com ele faz tempo. Eu devo me preocupar. Desculpa, Matheus, eu ri. Desculpa, não é a intenção, mas é porque realmente a gente sabe que essas coisas são muito comuns, principalmente na comunidade brasileira. Eu devo me preocupar? Ele pergunta. Agora que o Trump não ganhou a eleição e já vai sair daqui a 12 dias, talvez nem tanto a migração vai ficar se preocupando e ficar perseguindo você não, mas, tudo pode acontecer, né. Então se prepare na realidade, né? O que a gente precisa entender é o E vem seguinte: cá, o a AST. ex-esposa dele é americana? Porque se for, casa logo com ela e aplica o green card, pô. Tá aí, resolveu o problema. Tá vendo, Matheus? Ela nem tá mais com ele, cara.
Larga a mão de ser besta. Às vezes ele está com ciúme de você, né? Não dela. Richard Sodré. Existe de fato uma lei criada por Obama dizendo que os indocumentados não necessitam pagar imposto de renda? Não. Todo mundo Eu tem que nunca pagar vi imposto de isso. renda. O IRS não vai deixar ninguém ganhar aqui. Quer dizer, pense bem, vamos pensar que isso aí não faz muita lógica, né? Não estou criticando a pessoa que fez a pergunta, obviamente. Estou lhe falando que, para você ver que quando você vai pensar bem, não dá para ter uma lei como essa, porque o americano está aqui usufruindo dos benefícios do país e pagando imposto. E o indocumentado está aqui também usufruindo, e nem deveria estar porque está indocumentado. Pode usufruir sem pagar imposto? Não faz sentido isso. E é justamente aquela história que todos os cidadãos, né, aquelas pessoas que são né, os residentes, não, porque indocumentado ainda vem aqui para fazer gastar das taxas que eu pago. Indocumentado tem que fazer o seu imposto de renda, e se tiver que pagar, vai ter que pagar. E se o governo achar que tem que te pagar alguma coisa, o governo vai te pagar alguma coisa. Então, assim, calma, né? O certo é isso. Só que isso também não garante a sua legalidade dentro do país. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu pago imposto, eu tenho direito. Não, pagar imposto não dá green card para ninguém, não. Né? É bom deixar isso claro, né? Pagar imposto evita você ir para a cadeia, mas não dá green card nenhum, não. Então, tá vendo só? Jéssica Durkin. Boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Vou começar meu processo de green card por casamento, mas eu estou fora de status há 6 meses. Dependendo da quantidade de tempo que está fora do status, o processo pode ser negado? É uma pergunta muito comum essa, inclusive. Depende do que é seu marido. Se o marido seu ou esposa, se for americano, não faz diferença ter um dia fora de status, está no status, está 20 anos fora de status, não interessa. Desde que tenha entrado no país legal, não tem problema nenhum. Então, assim, se Agora, se for for residente, residente, pode ser problema. se for residente só green card, aí não dá. Entendi. Agora, só para a gente arrematar, quem é residente, que tem green card, pode casar e ajudar alguém? Dando documento, por Pode, mas exemplo, vai ter que assim, fazer vamos o supor. waiver. Ah, vai ter que fazer o waiver para a pessoa, né? É o perdão automático só se casar com um americano ou americana. Com o cidadão mesmo. Então tá, olha É. só, gente, a gente até estourou, extrapolou no tempo hoje. Obrigado pela sua audiência, agora são 9h35. Doutor Marcelo está sempre com a gente aqui às quartas-feiras. Você pode participar mandando sua pergunta ao longo da semana que a gente separa para poder ler aqui. O doutor Marcelo também está acessível através do gondinlaw.com e você pode fazer sua consulta com ele ali também no escritório da Gondin Law, que fica na Califórnia, mas ele atende o país inteiro. Obrigado, doutor Marcelo. Lembrando que hablamos espanhol, falamos português e we speak English também, né? Olha lá. Tô falando, é Essa é verdade, boa. ué. As meninas são demais lá. Obrigado, doutor Marcelo. Boa noite. Obrigado também, Paulo. Boa noite a todos.